Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, era comerciante, casado, pai de 2 filhas. Nunca havia sido preso, nunca havia tido qualquer passagem pela polícia. E aí no dia 8 de janeiro, meu pai acordou e aí foram trabalhar. E aí eles acordaram em cima da hora e aí não deu tempo do meu pai tomar o medicamento dele e nem tomar o café da manhã aqui em casa. Ele estava no seu trabalho no momento das manifestações e há no processo as provas disso, tem imagens das câmeras de segurança do comércio dele em que mostram ele trabalhando 3, 4 horas da tarde, já nos processos que as invasões dos prédios ocorreram ali por volta das 2h30 da tarde. Ele sabia que ia ter uma manifestação em frente ao Congresso, só que ele não imaginava que seria da forma que foi. E aí ele trabalhou até 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, depois ele fechou a loja, foi para a Praça dos Três Poderes, chegou lá por volta de 5 horas, 5h20. E veio por curiosidade observar o que estava acontecendo. Então ele chegou aqui por volta das 5 da tarde, não havia mais manifestação, não havia mais distúrbio, não havia mais confronto. E ele, por curiosidade, entrou no prédio do Senado para observar o que estava acontecendo. E nesse momento, os processos, o senhor Clériston percorre ali o caminho por dentro do Senado, você consegue observá-lo, ele está ali com a bandeira do Brasil, não depreda nada, não confronta a polícia, não realiza nenhum ato de violência. E ele já começou a passar mal, porque ele não tinha se alimentado e não tinha tomado os medicamentos dele. Meu pai fazia uso de 9 medicamentos por dia. E aí ele se assustou e viu um policial, e aí o policial falou bem assim: não, você tá passando mal? Vou te mostrar o melhor caminho para você ir embora. E ele escutou esse policial e seguiu o policial. Aquilo que deveria ser uma manifestação pacífica se tornou ali no verdadeiro campo de guerra. E aí, a partir desse momento, houve ali essa atuação da polícia para impedir quem estava querendo depredar e outras pessoas querendo se proteger. Quando isso começa a acontecer, alguns policiais e militares do Exército, quando viram toda essa situação e viam que havia pessoas envolvidas ali que não estavam cometendo crime nenhum, pelo contrário, estavam em risco, senhoras idosas, criança, vendedor de algodão doce, pessoa vendendo salgadinho lá, todo mundo via essas imagens. Quando essas pessoas começaram a estar em perigo, alguns militares da Polícia Legislativa, do Exército, da Polícia Militar, convidaram essas pessoas para entrar nos prédios para se proteger de toda essa situação. E por isso não havia mais proibição da entrada das pessoas. É por isso que o Sr. Clériston, quando chega às 5 horas da tarde, não é impedido de entrar. Você vê ele caminhando lá, tem um determinado momento em que ele está no plenário do Senado, ele está mexendo no celular e há um policial de costa para ele mexendo no celular também. Então, como essa pessoa representaria um risco, sendo que estava todo mundo ali absolutamente relaxado? Que ele realmente estava passando mal. E aí, após isso, meu pai virou para o policial e perguntou: onde que é o melhor caminho para eu ir embora? E o policial disse: reúne todo mundo que está aqui e quando todo mundo reunir, eu mostro o melhor caminho para vocês. E aí meu pai começou a articular, conversar com o pessoal. E aí nisso conseguiu reunir o pessoal e aí o meu pai foi um dos primeiros a ser detido, a ser preso. Só que depois disso, chegou uma ordem, não sabemos de quem, nem como, determinando a prisão de todas as pessoas que estivessem lá dentro. Seja porque entraram por curiosidade, seja porque entraram para evitar as depredações, seja porque entraram para se proteger, foram presas de maneira indiscriminada e levadas ao presídio. Existe um depoimento de um dos tenentes que fez a condução, tenente da Polícia Militar aqui do DF, que várias dessas pessoas que foram presas dentro dos prédios, ele teve que ajudar a subir no ônibus da polícia, no dia 8 de janeiro, de tão frágeis que essas pessoas eram. No dia 10 de janeiro, o Sr. Clériston teve a primeira consulta médica, onde ele informou que possuía comorbidades graves, apresentou um laudo médico da sua médica que lhe atendia ali no Hospital Regional de Taguatinga, dizendo que ele tinha problemas no coração de imunossupressão por conta da Covid, que ele sofrera 2 anos antes, e que ele necessitava de tratamento médico especializado
porque ele corria risco de morte. Isso está no laudo médico. E a gente falou que meu pai tinha sido preso. E aí a médica, assim, entrou em choque e em desespero ao mesmo tempo. Não, o Clériston não pode ficar preso. Ele vai morrer lá dentro. Ele não pode ficar lá preso. Ele precisa continuar fazendo as consultas dele, tomando os medicamentos dele. O Sr. Clériston começou a definhar durante todos esses meses em que passou na prisão, padecendo de um tratamento médico adequado. E a defesa dele passou a fazer vários pedidos para que ele pudesse sair para fazer o tratamento médico conforme a recomendação da médica que lhe atendia. E todas as vezes a Procuradoria-Geral da República emitia pareceres contrários à liberação e, consequentemente, o ministro as negava, o ministro Alexandre de Moraes. Até que, no dia 1º de setembro de 2023, com base nessa documentação médica apresentada, a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer favorável à liberação do Sr. Clériston. O processo ficou para a decisão do ministro Alexandre de Moraes do dia 1º de setembro até o dia 20 de novembro de 2023, ou seja, 80 dias sem resposta. E, infelizmente, no dia 20 de novembro de 2023, o Sr. Clériston veio a falecer dentro do presídio. Um dia depois da morte de Clezão, o ministro Alexandre de Moraes foi condecorado pelo presidente Lula. O ministro apareceu nesta terça-feira no Instituto Rio Branco para receber das mãos de Lula a Medalha do Mérito de Rio Branco, honraria destinada a serviços meritórios. Disseram que o socorro chegou após 16 minutos que ele caiu. E disse que o presídio tinha feito de tudo para salvar a vida dele. Mas depois do sepultamento do meu pai, a gente soube da verdade, porque a Defensoria Pública foi lá no dia 21 de novembro e perguntou para os presos que presenciaram o dia que meu pai faleceu. E aí, o socorro chegou após 40 minutos que meu pai caiu. Lá no presídio, na Papuda, não tem desfibrilador. Então, eles não tentaram salvar a vida do meu pai. Nada mais vai trazer meu pai de volta. Nada. E vai ser uma ferida que nunca vai cicatrizar, nunca.